Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Bem-vindo ao estudo sobre o livro de Apocalipse e aqui o objetivo é tecer comentários sobre o livro. Meu nome é Otávio, sou membro da Igreja Batista Marapendi, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Como vocês não me conhecem, esse é o primeiro vídeo, então vamos direto ao assunto para que vocês possam ver como será o ritmo do nosso estudo. Começando então logo no primeiro versículo, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as revelou e as notificou a João, seu servo. Nós veremos que muitas coisas são importantes e nós vamos fazer comentários sobre aquelas que são mais relevantes, principalmente naquilo que se destaca e diferencia de tudo que a gente tem ouvido por aí. Deus gosta de fazer revelações e para isso a gente precisa estar com o coração aberto e deixar o seu Espírito nos instruir, né? Cristo vai nos esclarecer. E em Isaías 42:9 tem um versículo que diz: Eis que as primeiras coisas já se cumpriram e as novas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Então é isso que teremos pela frente, né? Deus nos anunciando e fazendo revelações. Muito bem, primeira pergunta que faremos logo sobre esse texto é: por que a revelação dada por Deus a Jesus foi revelada pelo seu anjo ao seu servo João? Você já havia se questionado sobre isso? E você sabia que existia uma profecia sobre João vir a receber essa revelação? Então vamos a essa profecia. Na verdade, existem duas profecias que aconteceram e se cumpriram em João. Uma delas foi referente a Apocalipse, que seria a segunda. Vamos começar com essa, depois falaremos sobre a primeira. Essa profecia nós vemos em João 21. É aquele texto em que, logo após a ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos e eles tinham voltado à sua atividade inicial, né? Eles estavam pescando, né? Eles tinham passado a noite no barco, pescando, e quando voltaram, chegaram à praia e viram alguém. Eles ainda não sabiam quem era, e esse alguém falou para que eles jogassem a rede de um lado, e com isso eles pegaram, né, muitos peixes que não haviam pego toda a noite. E Pedro logo reconheceu que era Jesus. Enfim, então eles, uma vez já na praia e Pedro já tendo identificado a Jesus, estavam conversando e Jesus já havia revelado a Pedro, né, o que seria dele na sua velhice, no fim de sua vida, o que aconteceria com ele, Pedro. E Pedro, vendo, né, o discípulo, e ele faz uma referência, né, aquele discípulo que Jesus amava e que na ceia havia dito, né, que alguém o trairia, e João tinha pedido, né, que perguntasse a Jesus quem seria essa pessoa. Jesus disse o seguinte para ele, vendo Pedro a este, disse: Jesus, Senhor, e deste o que será? Deste era então João. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se então entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Isso está em João 21, dos versículos de 20 a 24. Essa profecia foi cumprida exatamente
na revelação que Jesus faz e que resultou no livro de Apocalipse. Por quê? A gente logo vê no versículo 2, né, João dizendo, né, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. E vemos ainda em Apocalipse 19, de 10 a 16, e eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele me disse, olha, não faças tal, sou teu conservo e de Deus e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Encontramos em Apocalipse 19, de 10 a 16, como já dissemos. Então essa profecia foi feita por Jesus a Pedro, falando sobre João. E nós vemos então em Apocalipse isso, que João tem essa visão, né, no capítulo 19, de Jesus vindo no cavalo branco, e, enfim, com toda essa aclamação. E então a profecia era essa, né? Se eu quero que ele fique até que eu venha, foi cumprida nessa visão e não na volta de Jesus, né? De fato. Isso é chamado, foi cumprido através da visão profética. Só para corroborar, eu havia dito que existiam duas profecias a respeito de João. Outra profecia que foi anterior a essa também envolvia João, mas não só, envolvia João, Pedro e Tiago, também feita por Jesus. Foi a profecia mais rápida, de cumprimento mais rápido que pode existir. Isso nós vemos em Marcos 9:1. Dizia-lhes, em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Marcos 1. Essa profecia foi cumprida, como eu falei, rapidamente, né? Porque ela foi cumprida logo 6 dias depois, quando eles tiveram a visão do reino de Deus e de Jesus em glória com Moisés e Elias, na presença de Pedro, Tiago e João. Nós vemos isso então em Marcos 9, de 2 a 10. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro do mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz.
e de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. E mais interessante é que essa profecia ela foi cumprida e foi confirmada tempos depois por Pedro, né, quando já era apóstolo, na sua carta, né, 2 Pedro 1, de 16 a 18. Quando Pedro diz: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Ou seja, Pedro estava falando exatamente da visão na qual estavam ele, Pedro, Tiago e João, no Monte Santo, quando houve essa visão de Jesus em glória, né, na sua majestade. Ou seja, cumprindo então mais uma profecia de Jesus, na qual João estava envolvido, que foi cumprida por uma visão profética, né? Elas não foram cumpridas numa questão real, né? Não era a vinda de Jesus. Jesus não estava em majestade ainda quando foi essa visão no monte. Ele ainda estava vivo entre os discípulos, não tinha morrido, não tinha sido sacrificado e não havia ressuscitado. Mas foi cumprida através de uma visão profética. E a outra foi a que nós já falamos anteriormente, é essa visão referente ao livro de Apocalipse. Ou seja, estava proferida uma profecia por Jesus a Pedro, e João ouviu, quando Pedro disse a ele que aquele discípulo ficaria vivo até que Jesus voltasse. E todos acharam estranho, né? Achando que ele então não morreria nunca. E o próprio João diz: não está dizendo que eu não morreria. O que ele está dizendo é que eu ficasse vivo até que ele voltasse. E realmente ele mostrou essa volta através da visão profética no livro de Apocalipse. Muito bem. Senhores, isso dá o tom de como nós teremos as visões e o entendimento de diversas passagens sobre o livro de Apocalipse. Vamos seguir mais um pouco, obviamente, e seguir, né, no próprio livro, capítulo 1 de Apocalipse. Rapidamente, nós vamos fazer um comentário. A gente não vai ler, né? O texto é para ser lido por vocês em casa, o ideal porque a gente vai comentar o texto, né? Então, outra situação muito interessante é que logo no capítulo 1 existe o que nós chamamos de um resumo sobre todo o resto do livro, né? Então, João, na sua descrição dos 22 capítulos, ele faz um breve resumo sobre o que ele falaria adiante, sobre o que havia de vir, né? Então, onde nós encontramos isso? Exatamente nos primeiros versículos. Então, dos versículos de 1 a 8, onde agora brevemente nós vamos discorrer, nós veremos as principais ideias que serão apresentadas em todo o livro de Apocalipse. Então, por exemplo, o primeiro versículo é a revelação, né? Dizendo, então, Jesus faz a apresentação, dizendo que ele havia recebido a revelação e que ela ia ser apresentada para eles. Isso é um resumo que é sobre o livro todo. No versículo 2, é o registro dessa revelação. Então, João, ele foi a testemunha que fez esse registro. Então, falando sobre o registro e que, na verdade, todo o livro está registrado. O terceiro resumo é que a palavra deve ser guardada e cumprida.
E nós vamos ver depois, ao falarmos sobre o texto, que isso se repete, né, em várias partes do texto. Então, esse é um outro resumo do que seria abordado sobre guardar e cumprir a palavra de Deus. No versículo 4, se refere às 7 igrejas, né? Então ele fala, João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Ou seja, então o livro de Apocalipse é endereçado às igrejas. Depois nós vamos falar de cada uma delas. Aproveitando apenas essa questão das igrejas, já adiantamos que, né, sobre as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. A gente inclui aqui nesse resumo. Tudo isso depois nós vamos abordar detalhadamente. E ainda no versículo 5, o versículo 5 fala sobre Jesus Cristo, né? Que é a fiel testemunha, o primogênito, o príncipe dos reis da terra. Então, estamos falando sobre Jesus, né? O Cordeiro de Deus. E que, na verdade, está em todo o capítulo 5. Então, fazendo um resumo, verso 1, 2 e 3 estão referidos no próprio capítulo, se refere ao capítulo 1. O versículo 4 se refere aos capítulos de 2 a 18, né? Porque fala sobre as igrejas, fala sobre o conteúdo que deve ser propagado às igrejas e estão ali contidos, né? Nos versos de 2 a 18. O verso 5 fala sobre o capítulo 5, né, que mostra fala sobre o Cordeiro de Deus. O versículo 6, que fala sobre Deus e seu trono. Né, o versículo 6 aqui diz, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Então fala sobre Deus e seu trono, onde está no capítulo 4. O versículo 7 é referente àquele que vem com as nuvens, e todo o verá, até mesmo os que o traspassaram. Ou seja, está falando sobre a descida, né, a vinda de Jesus, em que será visto por todos. Fala então especificamente sobre a volta de Jesus, de maneira específica. Então esse também é um tema e que se encontra no capítulo 7, 14 e 19. E para encerrar, o versículo 8, onde, né, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Então estamos falando sobre o final de tudo, que é o reinado de Deus, nos capítulos 20 a 22, né, onde o reino será transferido, o reino primeiro de Jesus no milênio, e depois o reino será transferido para Deus. Então encontramos aqui um resumo do próprio, como se fosse um índice, né, do próprio livro de Apocalipse, nos versículos de 1 a 8. Bom, senhores, então esse é o capítulo 1. Nós daremos sequência no próximo texto, porque a ideia é não nos estendermos em relação ao tempo. Isso será um estudo, e ele é longo no sentido de que há muito conteúdo, e nós veremos esse conteúdo, às vezes um versículo ele fica muito extenso, porque ele tem um contexto muito grande, e podemos levar muito tempo, ou muitas vezes nós veremos também outra situação, que em uma sessão dessa nós falaremos sobre 1 ou 2 capítulos inteiros, porque tem uma ideia, um tema, né, que é abordado assim mais amplamente. Então isso é só para nós termos uma ideia. Hoje já falamos que João já era escolhido antecipadamente, porque, né, a ele havia profecia e ela foi cumprida. Nós vimos que profecia era essa. E nós vimos também que o próprio livro de Apocalipse, no primeiro capítulo, apresenta um resumo dele mesmo, nos versículos de 1 a 8, com os principais temas. Vou aproveitar para voltar, já que no início eu optei por começar falando diretamente sobre o texto, e rapidamente vou falar sobre mim. Eu creio em Deus, né, como o único Deus, e em Jesus como Salvador e Senhor. Eu fiquei afastado muito tempo, 36 anos, e Deus teve misericórdia de mim e me trouxe de volta. E o interessante
é que essa volta se deu pelo livro de Apocalipse. Eu estava muito interessante, estava lembrando muito de Apocalipse, os temas, as situações que estavam ocorrendo, e quando eu fui ler o livro de Apocalipse, eu reli o livro, estava perdido e reli o livro. Logo no primeiro capítulo eu já caí ao chão arrependido, né? Gente, 36 anos afastado de Deus, não foi pouca coisa para me arrepender, não, eu tinha uma vida inteira. Então Deus falou alto ao meu coração e me trouxe de volta. E li primeiro o livro de Apocalipse, depois li os Evangelhos de novo, li o Novo Testamento, o Velho Testamento, e enfim. Em termos de formação, não importa a minha formação, porque, como Paulo diz, eu reputo como escória tudo aquilo que eu tenho como formação. Para mim, eu quero atingir o conhecimento de Deus, esse é o meu objetivo. Outra coisa, nesse estudo, nessa volta, eu tenho feito estudos e por muito tempo, esses últimos 3 anos, na verdade, como eu disse, eu voltei em dezembro de 2017, começando a ler o livro de Apocalipse, e eu reli muitas vezes. Deus mudou muito a minha compreensão desse texto. Muita coisa, eu já tinha frequentado a igreja durante 6 anos, há muito tempo atrás, de 74 a 80, e eu obviamente conhecia, o livro, já tinha lido a Bíblia 3 vezes naquela época. Eu era muito novo, tinha 15 anos, e dos 15 aos 20 mais ou menos, e eu lendo agora, relendo, muita coisa mudou, o entendimento, questionamentos. Eu comecei a perceber que muita coisa que eu pensava que eu sabia não batia com o que eu estava lendo, né? Não só em Apocalipse, à medida que eu fui lendo depois os outros livros da Bíblia, eu fui vendo que tinha alguma coisa que não batia e eu tinha que... Então eu fui realmente tendo que ceder ao Espírito de Deus e fui mudando meus conceitos, fui me questionando e me abrindo e aprendendo. Então, meu entendimento sobre o Apocalipse, sobre muita coisa, foi modificado por um novo entendimento. Refiz então os meus conceitos, e tenho vivido aí na presença de Deus diariamente, buscando a sua palavra, da qual me alimento, e é assim que vivemos, em espírito e nos alimentando da palavra de Deus. Então, não se assuste se nós vamos dizer aqui coisas que você nunca ouviu ou coisas que já foram ouvidas, mas de uma maneira, vamos questionar e apresentar de uma outra maneira. Tudo isso será respondido e apresentado, questionado, trazendo a própria palavra de Deus como explicação. Então, não falamos aqui, nem repetimos o que pessoas, o que homens disseram, mas falamos aqui o que Deus diz em sua palavra. Por isso eu sempre usarei as referências como fiz hoje e os textos bíblicos, como referência dos nossos questionamentos e das respostas respostas apresentadas a esses questionamentos. Senhores, prazer enorme. Aqui ficamos por hoje e então até o próximo para darmos sequência ao capítulo 1 dos versículos de 9 em diante. E assim prosseguiremos o nosso estudo. Espero a todos e em breve estará disponibilizado. Forte abraço, até a próxima.